Sabe como é que funciona a central de correios do nosso cérebro? A gente vai mergulhar agora num dos conceitos mais, fascinantes da neurociência para entender como os nossos neurônios conversam. Então, essa é a grande pergunta, né? O nosso cérebro, ele tem bilhões, bilhões de células, os famosos neurônios, e eles ficam o tempo todo conversando para tudo funcionar. Tipo, desde um pensamento super simples até um movimento mais complexo. Mas, e aqui que tá o mais curioso, eles não se tocam. Nunca. Então fica a pergunta: como é que a mensagem passa de um para o outro se tem um espaço vazio no meio? Bom, para a gente entender como isso funciona, vamos a uma analogia bem simples. Tenta imaginar o cérebro não como um órgão, sabe? Pensa nele como se fosse um bairro cheio de casas. Esse é o nome técnico da coisa, fenda sináptica. É exatamente nesse espacinho entre os neurônios que toda a mágica da comunicação química acontece. É um vão minúsculo, microscópico mesmo, mas, olha, é absolutamente fundamental para tudo que a gente pensa e faz. Então, simplificando essa nossa analogia, pensa que o primeiro neurônio é a casa número um. É o ponto de partida, sabe? É de lá que a nossa mensagem vai sair. E claro, o neurônio com quem ele precisa conversar é a casa número 2, a casa vizinha. Duas casas, uma do lado da outra, precisando se falar. E aquele espaço entre as duas casas, sabe, o jardim, a calçada, o que quer que separe uma da outra, essa é a nossa fenda sináptica. O desafio continua o mesmo, né? Como é que a casa um manda uma carta para a casa 2 sem ninguém precisar atravessar esse vão? Então, se não dá para atravessar o vão, como é que a casa um manda a tal mensagem para a casa 2? A resposta, olha só, está num tipo de serviço postal químico super engenhoso. O processo todo acontece em 4 passos bem simples. Primeiro, a casa um escreve a mensagem, que é um neurotransmissor. Depois, ela coloca essa mensagem no envelope, que a gente chama de vesícula. Aí, ela envia essa mensagem através do vão da fenda sináptica. E, por fim, a casa 2 recebe essa mensagem na sua caixinha de correio, que é o receptor. Pronto, comunicação feita. E é exatamente isso que a ciência descreve. A mensagem, que é o neurotransmissor, fica ali guardadinha e, na hora certa, ela é literalmente jogada nesse espaço, na fenda, para chegar do outro lado. É tipo uma entrega super rápida e muito específica. Ok, agora que a gente já entendeu como o correio do cérebro funciona, vamos ver como a psicofarmacologia, ou seja, os medicamentos, podem entrar no meio desse sistema todo e, de certa forma, modificar essa comunicação entre as casas. Basicamente, os fármacos podem agir de 2 formas principais aqui. Tem os agonistas, eles são tipo uma cópia da mensagem original. Eles imitam a mensagem e conseguem ativar a caixa de correio. E tem os antagonistas, que fazem o contrário. Eles bloqueiam a caixa de correio. É como se eles colocassem uma trava ali, impedindo que a mensagem de verdade chegue e seja lida. Tá, mas e o que acontece com as mensagens que não são lidas? Porque o cérebro manda milhares delas o tempo todo. Aquelas que sobram ali na fenda sináptica, depois que a conversa já rolou. Elas ficam lá boiando para sempre? A resposta é não. E a solução do cérebro para isso é genial. Ele tem um sistema de reciclagem super eficiente chamado recaptação. Basicamente, o neurônio que mandou a mensagem a casa 1 volta lá e pega de volta os neurotransmissores que sobraram, para poder usar de novo depois. Nada é desperdiçado. E é exatamente aqui que muitos antidepressivos entram. O que eles fazem? Eles bloqueiam essa reciclagem, essa recaptação. É como se eles dissessem para o carteiro: opa, calma aí, não recolhe essas cartas ainda. Isso deixa mais mensagens, como a serotonina, por exemplo, ali no vão, disponíveis por mais tempo, aumentando a chance delas serem ouvidas pela casa 2. Olha, uma coisa que é super importante entender é que quando a gente fala de um fármaco, existem 2 coisas diferentes acontecendo. Uma é a jornada que ele faz pelo nosso corpo, e a outra é o que ele de fato faz quando chega lá no destino final, no cérebro. E para isso, existem 2 conceitos-chave. A farmacocinética, que é basicamente o que o nosso corpo faz com o fármaco, como ele absorve, metaboliza, elimina, é a viagem. E a farmacodinâmica, que é o que o fármaco faz no nosso corpo. É a ação dele lá nos neurônios, o efeito real dele quando ele chega na fenda sinóptica. E isso explica por que as pessoas reagem de jeitos tão diferentes ao mesmo medicamento. É porque é a tal da farmacocinética. A jornada do fármaco é única para cada um. Fatores como idade, peso, sexo, por causa dos hormônios, o metabolismo de cada um, a condição física geral, tudo isso muda a forma como o corpo processa o remédio e, claro, o efeito que ele vai ter no final. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, vamos fazer aquele resumo rápido com os pontos mais importantes que a gente viu.
Então, essas aqui são algumas das principais mensagens químicas do cérebro, aquelas que os medicamentos geralmente tentam regular. A gente tem a serotonina, ligada ao humor e sono, a dopamina, da motivação e do prazer, a noradrenalina, para alerta e energia, a acetilcolina, para memória e músculos, e o GABA, que é o calmante natural do corpo, cada um com um papel fundamental. Ou seja, no fim das contas, tudo que a gente conversou aqui se resume a controlar o que acontece nesse espacinho, nesse vão minúsculo, mas super importante. Seja para aumentar a quantidade de mensagens, bloquear as caixas de correio ou impedir a reciclagem, a fenda sináptica é o palco principal onde tudo acontece. E entender tudo isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Uma questão para o futuro. Se o corpo de cada pessoa é um universo totalmente único que processa tudo de um jeito diferente, como é que a medicina vai conseguir, um dia, criar a mensagem perfeita, sob medida, para cada um? Fica aí a reflexão.